Fala galera, tudo certo? Eu sou Danilo, sou profissional de educação física. Estamos aqui começando mais um nosso ImoveCast, beleza? Da nossa plataforma IMovement. A gente tem aqui o nosso canal totalmente independente e a nossa ideia é trazer pessoas que tenham relevância aí na área da educação física, na área de saúde, que tenham a ver com o exercício físico, beleza? A gente está lançando aí episódio a cada mais ou menos 15 dias, é a nossa ideia de proposta de programa, beleza? E aí, eu vou passar a palavra aqui para o nosso parceiro Ibson. Fala galera, beleza? Me chamo Ibson, profissional da educação física também, né? Lembrando aí para vocês seguirem lá nosso Instagram, né? ImoveCast. Seguir no YouTube, Spotify, dar aquela curtida lá, comentar, compartilhar, mandar pros amigos aí. Isso ajuda muito a gente aí, beleza? Fala galera, tudo certo? Meu nome é Henrique e hoje o nosso tema aqui é um tema aberto. A gente vai falar sobre evolução, carreira profissional, vida. E o nosso convidado é um cara que tem uma experiência internacional também, não só aqui no nosso estado, mas internacional. O cara é É brabo. um cara que é referência no que faz. É um cara que nós nos inspiramos nele, eu, Danilo e Ibson. A gente já conversou isso aqui já. No off. E eu vou apresentar a vocês. O nosso convidado hoje é o grande Cirda. Uou! É isso. Vocês estão me tratando com coroa já, né? Não, mas aí, na moral, eu preciso falar isso, eu falei aqui no off, eu preciso falar. Foi. Esse cara é referência. Mas Se com você certeza. é de Recife, Pernambuco, você nunca ouviu esse cara, nunca fez um curso, nunca, enfim, consumiu o conteúdo dele, você está errado, beleza? Isso aí é uma realidade. Verdade. Referência aqui, Porra, tanto né? para mim quanto para Certeza. Ibson, para Henrique, eu já conheci antes mesmo de eu estudar, então assim, é um cara que vai... É difícil até, a gente tava comentando em off aqui um tema para o que a gente vai falar hoje, mas assim, é tanta coisa que a gente tem para falar que também esse cara vai vir aqui outra vez pra gente poder também falar mais vezes e é isso, meu velho, valeu mesmo aí pela moral. Se apresenta para quem vou não me conhece. Fala aí um aí. pouquinho aí, fala um pouquinho da sua história aí. Vamos lá. Sou Siddhartha Geber, né? Como vocês já mencionaram, conhecido como Cida, né? Tenho 43 anos, há mais de 15 anos, eu acho, de área. Porra, pra mim é uma satisfação muito grande estar com o Danilo, com o Ives, com o Henrique, com vocês aqui. E, porra, esse convite me deixou bastante motivado, justamente porque o tema é um tema aberto, não é um tema fechado. E isso vai possibilitar que eu Fala de tudo. fale, que a gente Sim. troque essa ideia bem leve e traga, né, várias histórias, quem sabe aí eu vou lembrando Boa. na medida do momento. Muito eu- obrigado mesmo, velho. Pô, aí vocês aí, pô, os elogios, cara, isso é motivante pra caramba. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Assim, pra gente contextualizar melhor, pra quem não conhece Cida, Cida ele é da parte de treinamento, ele é treinador também e é atleta de triatlon hoje. Agora eu tô no Atleta triatlo. de tudo, né, mano? O triatlo. cara faz tudo, O cara né, já velho? fez muita coisa aí de poliesportista. esportes e tal. E, pô, eu queria começar assim, bem de forma bem direta. Como foi o início da tua carreira? E se demorou muito pra tu perceber, assim, o nicho já que tu queria seguir? Porra, pergunta boa também. Cara, na verdade, eu tenho meus, né, eu vim de uma área esportiva, né? Eu joguei hóquei em patins e fui skatista. Foram dois esportes que em algum momento eles estavam juntos e em um outro momento eu precisei me separar os dois esportes. Então eu tenho uma base de criança muito dentro do esporte coletivo, que é o hóquei. E nesse tempo que eu vinha praticando hóquei, eu fui conhecendo o skate como um esporte underground, esporte de rua, esporte de bairro ali e tal. Sim. A turma praticando. Meus irmãos também têm essa cultura de esportes radicais e também um surfava, o outro andava de skate e tal. Isso foi, aos poucos, sendo colocado na minha carreira, né? Na minha vida, na verdade. E com o tempo eu comecei a me destacar em ambos os esportes, né? A nível local. E, porra, possivelmente isso foi me dando outras oportunidade de ter patrocínio e tal. E aí eu optei, aos meus 16 anos, andar de skate mesmo. Que massa. E aí, cara, o skate virou, vamos dizer assim, um pai da rua pra mim, sabe? Pode Assim, crer. me deu muitas oportunidades. né? Educou também, de certa Porra, forma. me educou Sim, com demais, certeza. porque Total. foram várias experiências de convívio em lugares assim totalmente diferentes do convencional, né? E o esporte skate, né? Hoje a gente pode dizer o lado do skate como esporte, ele trouxe uma educação também disciplinar
no quesito mindset, no quesito de... Como é que se diz? Até do próprio condicionamento físico. Isso me possibilitou eu ir para outros lugares do Brasil e mundo. Isso é engraçado porque normalmente você associa skate e o cara tá mais largado, não se preocupa Total. tanto com acho isso, que né? isso aí Total. foi, E fala com o isso, tempo foi se é- quebrando mais, Total. essa Aham. marginalização que a galera Pô, tinha muito no começo, né? Hoje velho? a gente vê, por exemplo, o skate virou um esporte olímpico, Sim. né? Sim. Mas você pega... Eu vivi, diríamos que uma das melhores épocas do skate brasileiro, que foi os anos 90, né? Que a gente tem aí um boom cultural muito grande, com o aparecimento do grunge, o hip hop em ascensão e Sim. etc e tal. E o skate, ele caminhou nesse lado aí, né? Ele veio meio dessa turma aí também. Pode crer. Então essa cultura, vamos dizer, essa cultura do street, né? Essa cultura da rua, ela influenciou bastante. Coisa que no hockey, que era um outro esporte que eu praticava na época, ele era uma coisa mais fechada, mais disciplinada. Então era um esporte que tinha toda uma estrutura disciplinar, Sim. né? Você treinava com treinador, com preparador físico, tinha é uma coisa E é um totalmente esporte bem não comum tinha essa também, né, liberdade. velho? É um esporte bem comum, né? Total. E aí, o que é engraçado nessa história? Que, assim, chegou num ponto que eu fui para fora do país, aprendi uma outra língua lá tal, voltei pro Brasil e, nessa ocasião, eu reencontrei os caras do hockey. E aí os caras, pô, volta a jogar. E aí eu voltei a jogar e foi aí que a ponte do hockey me possibilitou eu voltar aos estudos. E aí foi quando eu escolhi a educação física, né? Assim, então eu escolhi Qual uma foi o país que tu foi? área... Oi? O país que você foi? Eu fui fui para vários. No skate eu fui muito para os Estados Unidos e Brasil em geral. Não, e o hockey, esse do hockey aí que tu falou que quando o voltou... hockey, joguei no Brasil mesmo, só a Entendi, nível entendi. nacional, mas eu cheguei para Angola, Saquei. Portugal, Saquei. né, para jogar torneios internacionais sim, e torneios locais de diária. Pode crer. Né? E então o que é legal, porque assim, me possibilitou, que é o hockey, eu ter acesso à universidade, né? Por bolsa, etc, que é uma coisa mais estruturada, né? Total. E o skate trouxe aquela, vamos dizer, A vivência, né? a velho? vivência, Do dia a dia, cara, a cultura da rua, sabe? Mas de uma forma muito educada, porque meus pais, assim, realmente eu tive essa educação em casa também de criar certos hábitos, e um deles era o hábito da leitura e realmente ter uma postura, não uma postura, vamos dizer, jogada, né? Mas uma postura que me desse o respaldo de ter respeito, por exemplo, Sim, pode e crer. por aí vai. Então a educação física, ela entra na minha vida através do hockey, né? E aí onde é que eu abandono realmente o skate, me aposento, na verdade, né? Saio de alguns patrocinadores e tal, e aí eu vou viver a educação física e aí eu entro de cabeça, eu me identifico de cara, assim. E, cara, foi uma coisa muito louca, porque no hockey eu tive alguns problemas em relação à bolsa e tal, e eu precisei sair de alguns clubes, né? Sair de um clube para o outro até conseguir me formar. E demorou um pouco essa formatura. Entendi. E nesse inteirinho aí, nesse meio termo aí, eu comecei a... Pô, naturalmente vem os estágios, e aí comecei a estagiar muito cedo, e aí eu comecei, cara, a viver a educação física, sabe? Sim. Assim, vamos lá, vou colocar aqui mais ou menos em 2012, não, pô, bem antes do que isso aí, pô, acho que 2005 e tal, porque eu me formo em 2009 para 2010, né? Sim, Que entendi. é o uniforme, que aí é onde eu realmente entro na área, já estou envolvido com a área, e aí eu parto, né, para o mundo afora, beber em fontes diferentes. Pode crer, pode crer. Quer falar alguma coisa? Uma pergunta que eu tenho para tu, assim, como tu falou dessa questão da educação física, é como tu via a educação física no início, assim, de 2005, 2006, quando tu tava lá na graduação, e como tá hoje, essa evolução? Como é que tu tem visto isso? Pô, cara, mudou muito. Né? A gente tem, por exemplo, a gente pega 2000 para cá, né? A internet, ela ganha uma força muito grande, Henrique. Sim. É uma força que cara, tipo, a gente vinha dos exercícios que a gente costumava ver nas academias e aquela cultura de academia, sabe? Aqueles protocolos de academia que a vivência das modalidades, né, da musculação, do fisiculturismo em si, trazia, né, e os artigos que não tinham tanta acessibilidade. Com o passar do tempo, com a chegada da internet, redes sociais, tem Orkut, por aí vai, Mirk, etc e tal, isso popularizou demais a informação, isso correu informações muito mais rápido. Sim, Numa época em que era muito difícil você
ter o que você tem hoje, por exemplo. Hoje você, cara, o Instagram você tem ali, rapaz, Tudo que milhares, você- você tem tudo que você imaginar ali, velho, que Aham. tá acontecendo, o que ainda vai acontecer, tendências e etc. Então, Sim. isso há 15 anos, 20 anos atrás, cara, isso era muito Não difícil. tinha, Então era muito mais de você se expor ao nicho que você estava inserido. Então os professores viviam a academia na íntegra, saca? Os caras passavam. Eu me lembro que eu trabalhava na CAF, aqui próximo, na Rua do Sim, eu Progresso. sei tô qual é a ligado. academia. Meu irmão, vivia a parada, pô, passava o dia na O dia academia. na bicho. academia, né, velho? Esse negócio de descansar não existia. Pô, moleque novo, aprendendo com o Caú lá, fisiologia, do exercício e tal, pô. A prática era a minha vivência, né? Uhum. Exato. Então isso foi criando dentro de mim, assim, até inclusive a curiosidade de você pesquisar aquilo ali. Entendeu? De Aham. você, pô, eu quero aquilo ali. Então, por exemplo, cultura de livro. A gente tinha muito mais troca de livro nessa época. Sim. Hoje em dia, cara, é muito difícil você... Pô, me presta um livro pra eu ler aí de Tudo treinamento arquivo, e tudo- tal. O cara manda um PDF Tudo pra PDF. O cara manda um PDF. Pô, É. não tinha isso, velho. Então, Total. pô, até eu me lembro, quando surge o treinamento funcional, pô. Pode Que crer. é final de, tipo, 2008, 2009, É. começa... Que foi Caju falou isso também aqui. Caramba! Pronto, até que a Ju menciona ali, pô, pra mim foi uma coisa que eu tive uma lesão no joelho, jogando hóquei, eu operei, aí Thiago Bourbon, grande amigo meu, que pra mim é uma das maiores referências na minha vida profissional, ele, principalmente Denis Foster, porra, Denis Foster é meu irmãozão, Berg, a turma da Axel na época, assim, eles trouxeram pra mim, assim, uma vivência de treinamento, que era o treinamento funcional, que eu disse, pô, isso aqui é sensacional, velho, é isso que eu quero pra mim, entendeu? É massa, é massa. E aí os Esse caras primeiro contato aplicando- é massa, né, Pô, velho? é um negócio irado. Os caras aplicando comigo, e eu vendo aquilo, e aí você vai pra internet, aquelas pesquisas mais restritas ali, você acha uma coisa ali, uma coisa lá, pô, os clubes fazem isso e tal. Eu digo, mano, eu tenho que explorar esse universo aí. Pode crer. Foi muito irado. Eu fiz o curso do Axel também. Cara, dos eu fiz um curso com... Eu não recordo, eu acho que é o Marcos Vinícius. Eu fiz um curso com ele. MVF. É o... O MVF, MVF, exatamente. a A gente gente falou eu fiz esse curso, os primeiros de Recife, né? Aham. Cara, eu achei aquilo fora de série. Disse, pô, que massa, velho. Existe isso, velho. Então foi uma novidade, assim, para um momento muito restrito, né? Porque a gente. A informação ela não correu muito solta na época. Então fazia-se as mesmas coisas há muitos anos. Pode crer. Então, aquele plim ali, aquilo que era diferente, era uma experiência que determinado professor que vivia na universidade ali no meio acadêmico e que tinha acesso à área prática, fazia, testava ali e tal. Eram experiências. Sim, sim. né? De certa É forma. um, é o empirismo na de descarte. prática, É né? a É. vivência, o descarte fala, pô, é o viver na prática e aplicar, entendeu? Pode crer. Isso, porra, velho, foi muito massa, cara. Pode crer. E viver isso com o funcional foi o que fortaleceu muito meu mindset nesse quesito de decisões. Tipo, porra, é isso que eu quero, velho. Eu tô Entendi. certo, tá ligado? Entendi. Eu quero ser professor, eu quero ensinar. Aham. Então eu vi uma máquina e dizia, pô, eu não vou corrigir o cara numa máquina, máquina. velho. Vou E só a tendência- ajustar. Pô, qual é a tendência da tecnologia, velho? É evoluir. Então, pô, eu imaginava o seguinte, aquela máquina um dia pode me substituir. E aí, lendo o Yuval Harari no Homo Deus, se eu não me engano, ele fala, pô, se você não ter criatividade, não evoluir, as máquinas vão te evoluir. vão Isso, evoluir. pô, já foi um medo que eu tive. Pode crer. Já Pra caí. substituir você, né, certa forma. Total. Siddhartha, você é tipo assim, você já falou que começou muito cedo, teve essa vivência de questão de academia mesmo, na prática e tal, que foi do hóquei, mas a gente sabe que você tem uma grande importância, influência, propriedade para falar num grande esporte que é o levantamento olímpico. Cara, É a E referência, aí, né? A maior referência que a gente referência tem que a aqui. gente Porra. tem, exatamente. Não E é aí eu pro- quero saber qual foi o momento que o levantamento olímpico e como foi também a questão para tu, eu já vou perguntar, porque para mim foi uma coisa assim que eu mudei assim surreal, a questão física depois que Total. pratica, que você pratica, porque uma coisa é você quando é um atleta sem praticar levantamento olímpico. Total. Outra coisa é você quando pratica levantamento olímpico. É. E assim, eu queria saber quando foi esse Cara, porra, as perguntas estão... é daquele jeito. Eu vou fazer minha biografia aqui. É Ô, isso. Danilão, cara, essa é muito massa essa pergunta, porque eu gosto de destacar 3 pessoas diretamente. Né? A primeira é o professor Brito, né, que veio do atletismo e tal.
Então, eu tive a oportunidade de ser treinado por ele nessa parte de preparação física, né? Preparação física específica para o hóquei. Isso aí a gente pega meados de 2003, 2004, 2005 mesmo, assim. A gente praticava o weightlifting, né? O levantamento de peso olímpico, mas não o levantamento de peso na sua essência, né? Os movimentos... Usavam né? movimentos que tivessem acessórios e tal. Sim, pode crer. E, pô, é óbvio que naquela ocasião a visão do atleta é se condicionar, né? Sim. Então eu não tinha um interesse pela ferramenta em si. Preciso fazer o que está entanto, sendo mandado aqui, né? Total, você faz o que o treinador manda. Então, Sim. no entanto, aquele momento ali despertou, pô, que negócio legal, porque é como você mesmo falou, você sente a diferença na prática. Né? Você sente uma transferência ali quando você é praticante de outro esporte, opta pelo weightlifting ali para você fazer uma preparação física específica para chegar na sua forma ideal. Isso. E no outro momento, eu tenho com o Thiago Bourbon, que Thiago Bourbon conhecia um cara chamado Richard, né? Que ele era um americano que morou aqui em Recife, né? Na época da Academia WIT, isso eu tô falando já em 2007, 2008. E eles praticavam. Mas Barata, tu não tinha se formado ainda, né? eu não tinha me formado. E Thiago Bourbon, pô, já o inglês bem melhor do que o meu na época, Sim. assim, com fluência e tal. Tinha um contato com ele e tal, e aquilo ali ele levou para o nosso plantel, que aí já é um outro treinador que eu tive, que foi Thiago, que foi muito importante na minha vida nesse sentido, né, de trazer essas perspectivas de vivências diferentes. Ele tinha ido para Portugal e tinha visto a aplicabilidade dessas ferramentas lá de treinamento, e isso, pô, velho, para mim foi sensacional. Viver como atleta aquilo ali. E aquilo me despertou. No terceiro momento vem o Richard mesmo, que aí eu já tenho mais um contato com ele, aí já entra 2010, eu já vou para fora com o Thiago, a gente vê, né, a aplicação dessas ferramentas num universo bem muito mais desenvolvido, né, que é o mercado americano, né, os atletas e etc. A internet já está bombando, o YouTube, já existe aí vários... Né, A acessibilidade já está daquele jeito. Cara, e aí eu começo a entender melhor a ferramenta. Aí volto para Recife em 2010 e em 2011 eu comecei a praticar o Kettlebell. E o Kettlebell, ele é diríamos assim, que ele assim como o levantamento de peso olímpico, eles andam muito junto. Assim, tem uma semelhança muito grande nas suas características, né? Principalmente nos seus benefícios. Sim. E aí eu busquei as certificações no Kettlebell internacionais. E nessas vivências, o LPO sempre estava sendo presente, paralelo. E aí, em 2012, eu começo a entrar né, já começo a pesquisar no Brasil, já entendendo que existe já um movimento brasileiro. Né, aí tem um curso da Eleico, né, com... Fernando não? Não, ainda não era com o Fernando. Eu não me lembro o nome do... Era um irlandês. Enfim... Eu não vou saber. Isso foi em 2012 e tal. Eu faço certificação, né, faço o level 1, level 2, e aí realmente eu começo a investir na ferramenta. E aí passa a ser, paralelo ao Kettlebell, a minha principal ferramenta de treinamento. Aí em 2014 eu faço o level 2 do Kettlebell da Strong First no Canadá, e aí eu vejo lá os caras treinando. É uma escola muito forte também. Diferente, né, velho? Bem diferente. E aí o meu corpo já está sofrendo essas alterações adaptáveis, assim, que o levantamento de peso olímpico já oferece. Aí quando eu venho para o Brasil, em 2015, faço o F-Race, começo a me envolver e tal, e segue. Depois sigo o mundo afora pelos camps, né? A partir de 2017. Pô, Siddhartha, eu acho que se eu fosse... Tem uma pergunta, mas não agora, porque vai fugir do que a gente está conversando aqui, que é sobre o LPO. Mas... eu, quando entrei na educação física e tal, eu acho que por a gente estar sempre andando juntos, Danilo, eu acho que eu conheci, acho que na faculdade alguém deve ter falado sobre isso, e depois eu fui vendo e tal, e vi que você era uma das referências aqui na questão do LPO, porém, depois veio, eu acho que já na minha formação, tá ligado? Já quando a gente se formou agora, veio o boom do CrossFit, tá ligado? Pô, foi. E, tipo, eu acho que muita gente não sabe Distinguir. essa diferença, Exato. tá ligado? Tanto é que quando a gente tá dentro da academia, que foi como a gente até tava conversando ali, Iveson tava falando, que quando a gente faz algum movimento do LPO... Ele é do alguma CrossFit. coisa, Ele é do a galera CrossFit. já Ainda fica hoje eu achando tô- que você é do cross. Porque rolou tem essa semelhança por causa dos movimentos total. e tal, e a galera... Aí, tipo...
da formação da gente, pelo tempo e tal, eu fiquei mais próximo Todo assim mundo. por causa do crush, tá ligado? Todo mundo. Do LPO. Popularizou muito, né? Popularizou demais. Mas é uma grande vantagem do CrossFit ter chegado no Brasil, assim, ter divulgado demais a marca CrossFit, né? Divulgou demais a sua modalidade e é um dos carros-chefe, né? É a Aí base. eu a queria que base tu deles. falasse um pouco dessa diferença, que eu acho que até a galera que tá ouvindo a gente, a galera Total. tem essa dúvida ainda, Pô, tá Henrique, ligado? excelente pergunta. Porque realmente, ainda hoje existe isso. Eu acho que já tá virando uma questão cultural já, É. associar, né? Mas é porque realmente o LPO, ele tem muitos anos aqui no Brasil. Pô, vamos datar aí da década de 60, 70, já é praticado o LPO no Brasil, né? E, pô, cara, não é um esporte acessível, né? Ele não era acessível. Então você pega inícios de 2010 em diante, você adquirir uma barra, um equipamento, era uma coisa, pô, primeiro custava muita grana e segundo, não era viável porque você não tinha nenhum processo pedagógico de aprendizagem ali. Então, com a chegada do Cross, essas ferramentas elas passam a ganhar mais credibilidade e ter mais acessibilidade. Eu digo as ferramentas que eu incluo, inclusive, o Kettlebell, Sim. Entendi. né, que era uma ferramenta que ainda era muito associado com o treinamento funcional. Pô, o cara tá com kettlebell, É pô, isso o cara tá mesmo. fazendo treinamento Treinamento funcional. Aí tinha kettlebell em cima de bozu, aí vinha as invenções, né? Uhum. Então, o Cross, ele traz a essência nesse sentido de você entender o clean, o jerk, o snatch, você fazer os exercícios auxiliares, os exercícios principais, os clássicos. E ficou muito vinculado a essas imagens. Até, eu diria que separou um pouco com as Olimpíadas do Brasil, né? Porque a gente tem um grande destaque que é o Fernando Reis, e Fernando foi muito bem nas Olimpíadas, não teve o seu melhor resultado, seu melhor resultado foi na outra Olimpíada, se eu não me engano, mas assim, divulgou-se bastante, porque é um grande nome internacional, um cara que tem muitos feitos e que ele investiu a vida dele, não só o Fernando, mas a família Reis, na modalidade, né? Sim. Ele, o Dimas, o próprio Cubano, etc e tal. Então ficou muito vinculado ainda essa imagem. E hoje já entende-se que existem centros que trabalham especificamente e as academias também observaram que ela pode ser acessível também no seu programa de treinamento, Sim. colocando plataformas, dispondo barras olímpicas, anilhas oficiais, etc. e tal. Até também pela questão da popularidade, né? Total. Tipo, pô, tem muita gente Popularizou demais praticando e isso, tal, vamos deixar ali um cantinho, não sei o quê. Eu acho engraçado porque, por exemplo, eu tive a oportunidade de dar aula especificamente da LPO em CrossFit, né, dentro do CrossFit, e percebe-se uma dificuldade muito grande na hora que você vai aplicar os processos pedagógicos do ensino ali, né, da ferramenta, do manuseio da ferramenta, e uma dificuldade muito grande não pela complexidade da ferramenta, mas pela, às vezes, a incompatibilidade do aluno por viver ou não ter vivências onde o seu, vamos dizer, acervo motor se tornaram limitado. Pobre, né? Pobre. Então, naquela ocasião em que o LPO é um esporte, uma aplicação como exercício ali, é extremamente funcional, na sua perspectiva técnica, muitos sentiam dificuldades. Então, a própria dinâmica do CrossFit, ele meio que camufla um pouco esses detalhes que a prática específica do Entendi. LPO ela oferece, entendeu? Uhum. Sim. Então você vê, Dani falou isso também. Porque vocês vêm do futebol americano, você sabe que isso é muito aplicado lá. Pô, vocês viveram e vivem a ferramenta na essência da preparação física. Vocês já percebem uma diferença em uma capacidade de transferir. Então, muitos que estão no cross, assim, que vive a demanda que o cross oferece, né, em alta intensidade, dentro de uma pressão de tempo, às vezes fica difícil você ter uma técnica propriamente dita do LPO aplicado ali 100%. Entendi. Né? E acaba sendo uma técnica adaptada à demanda exigida pela modalidade CrossFit. Pode crer. Até porque se a gente pegar uma população, a maior parte, e eu acho que hoje em dia isso aí só tem eu acho que só tem a piorar, né? Porque essa questão da tela, do tempo de tela e tal, a gente pega uma geração bem pobre em relação Total. a servo motor. E, tipo,
Já que são movimentos que requerem uma grande demanda Total. e tal, a gente vê isso na academia, mano. Quando eu vejo lá na academia, que às vezes o cara pede pro o cara fazer um agachamento que a gente, pô, Uma um coisa que padrão seria simples, básico, né? né? Que Um era padrão pra ser básico de e às vezes agachar. o cara não consegue, poxa, velho, tipo... Pô, Henrique, uma coisa que eu vejo, assim, eu transito pouco em academia, né? Mas é comum no meu centro de treinamento eu receber algumas pessoas que vêm de academia, né? E eu percebo esse ponto que você falou com muita propriedade, essa limitação de acervo motor. Realmente é perceptível. Mas sabe qual a dificuldade que eu acho maior? É não entender a complexidade que é o agachamento, assim, em sua história evolutiva. Então, a necessidade de você saber que o agachamento ele não segue um padrão único, entendeu? Então, essa questão de relacionar o agachamento de uma forma única, padronizada, de um sistema fechado que vem da academia, às vezes, quando você leva esse indivíduo para um ambiente que explora atividades mais abertas, que são tipo um LPO, por exemplo, ou um CrossFit, ou uma ginástica natural, essas perspectivas que usa mais o corpo e o implemento como uma variabilidade, pô, você vê uma dificuldade muito grande do indivíduo gerar uma resposta neuromotora ou entender que aquele processo pedagógico ali vai construir um padrão técnico. Aham. Eu assim, é porque a gente também deu uma oscilada aí, talvez a galera não entenda, mas assim, o que a gente tá querendo diferenciar é crossfit e levantamento. Total. Eu acho assim, o levantamento, quando ele tá dentro do cross, muitas vezes o que acontece é o seguinte, você tá ali para cumprir uma tarefa exatamente. independente Ele é basicamente um Exatamente. acessório, não? Perfeito. da sua qualidade técnica. Exatamente. Beleza? Essa é a É realidade. isso aí. Porque se você É isso for, o pessoal vai dizer isso. Não, o que importa é, sei lá, subir o peso. Chega ali. O que importa é estar lá e Chegou. cumprir a meta, beleza? E Concordo. quando você pega essa galera que não entende, por associar, né, é justamente o que a gente quer dizer. O levantamento olímpico, ele está inserido no CrossFit, Total. por estar presente muito ali, a galera associa o cross, que é o levantamento olímpico. Exato, Mas exato. só que aí a realidade totalmente E o levantamento é uma diferente. modalidade, que é o um CrossFit, esporte, né? Ele É um traz, esporte. ele traz algumas coisas, ele traz o quê? Movimentos ginásticos, ele traz movimentos de força, ele Perfeito. traz movimentos balísticos. Então, assim, ele traz uma gama de movimentos ali dentro da complexidade dele e faz o treino dele. E o levantamento, quando a gente vem, ele tem padrões, Totalmente diferente. posições, vetores de força e técnicas e tal. É totalmente diferente. Pô, Danilo, e como eu te falei, né? Voltando a essa experiência de ter ensinado no CrossFit, porque é uma demanda que está sendo exigida ali por uma pressão de tempo que muitas vezes o padrão técnico que vai ser Não comporta. não comporta, porque assim, o LPO é um esporte que você treina para levantar o peso. Então é o peso que você vai levantar que vai ser o seu PR. Então você passa por um processo Tem as progressões, de né? progressões, de vivência, você constrói todo um alicerce ali para suportar esse nível que você vai atingir na sua máxima. Perfeito. No cross, a ideia é como eles mesmos definem, é um movimento constantemente variado, né? Que eu acho essa definição um pouco incoerente, assim, em certo momento, porque o que é constantemente variado? Pode É falar, tudo, tá? né? Pode falar, tá? Pode falar. Tudo bem, mas ali a gente entende que os caras estão estereotipando ali, eles criam um modelo de resposta para atender aquela demanda. Sim. O que isso confunde Quem o tá cara vendo, que tá, né? o que tá vendo? Porque o acesso à ferramenta não está dando por centros de treinamento específico do LPO ou que usam o LPO como uma ferramenta de treinamento dentro da sua abordagem ali. Sim. Entendeu? Então, quando ele vê um exercício dentro de um conjunto de exercícios. Aham, total. E acaba associando já. Então, sim, qual é o sim. interesse que aquele indivíduo tem, às vezes, de melhorar o seu LPO? Então, para ele, é chegar lá, ver o que tem no OD e treinar o que o OD está demandando ali, pronto. Atendi a tarefa. Pode crer. Entendeu? Então, muitas vezes, assim, você deixa de vivenciar. Isso acontece com a ginástica, com o próprio kettlebell também. Sim, total. Então,
Eu não diria que era uma técnica errada, mas eu diria que é uma técnica que atenda à demanda imposta pela modalidade. Pode crer. Sim. Perfeito. Então, assim, pô, quando você vai treinar um cara especificamente no LPO, e aí onde é que a gente entra na questão de Henrique, né? Do acervo motor. Aí você vê a redução. Sim. Porque lá o cara vai apresentar um acervo, né? Uma resposta mecânica para atender aquela demanda e Demanda. ponto. Que é específica. Que é específica para aquela demanda. No LPO não, você segue uma padronização porque, cara, você vai treinar o melhor da sua movimentação para desenvolver uma performance para superar uma determinada carga. Então tem uma certa programação por trás. Não é uma coisa aleatória. Sim, total. Entendeu? Isso, acho que É uma voltando, periodização, né? O cara Uma periodização, e perfeito. voltando para essa questão do acervo motor, acho que isso é muito também na questão cultural. Total. Né? Tem essa questão do pós-modernismo e tal também, que você Total. até fez camp lá na China. Total. E a galera lá é totalmente diferente essa questão cultural da galera Perfeito. da gente aqui. Tipo, a galera não vai estar sentada assim, em cadeira feita a gente tá aqui, é no chão. É muito total. diferente essa... Iveson, interessante você falou, e a gente até aqui nos bastidores estava conversando anteriormente, a gente falou sobre a questão do fitness cultural, do biológico Sim, e sim. tal. Isso é uma grande diferença, assim, por exemplo, eu vou fazer uma analogia com o LPO e o CrossFit em relação a isso. Normalmente o cliente, vamos colocar assim, o aluno que me procura focando o LPO, ele quer aprender a ferramenta LPO, sabe? Ele não está ali preocupado se o LPO vai hipertrofiar, se ele vai ficar shape, Uhum. entendeu? Essas são consequências, né? Exatamente. Então, ele tem esse lado de fitness biológico, vamos assim dizer, até que é apresentado no livro do Daniel Lieberman, do próprio Pablo Santurbano e tal. E quando você leva esse LPO nesse âmbito mais do CrossFit, tem aquela questão também do corpo, Estética, né? Da né? estética. Então, o cara não Essa está galera preocupado feia, se galera o do cara cross. vai ali executar tarefas, o snatch, o clean, o jerk, na melhor forma. O cara quer chegar ali, tem uma carga ali para bater, o PR do dia, o cara quer botar a barra em cima da cabeça e ela vai chegar lá em cima, não importa como. E se expõe, né? Sim. Mas o corpo ele tem essa capacidade biológica de ser um corpo resiliente, né? O nosso corpo. Principalmente para as pessoas que são ativas, né? E que tem um acervo motor que proporcione também essa exposição a esse nicho de intensidades variadas que pode até defender ele. Enfim, aí nunca se sabe, né? O desfecho final. E entra uma questão também foda de, assim, você quando faz um movimento que você entende o que está fazendo, Total, o a que você consciência do precisa movimento. melhorar aquilo, a resposta tanto de desempenho quanto de estética mesmo. Total, Você vê perfeito. um movimento com grande amplitude é diferente de um movimento com pouca amplitude, pô. Um Total. movimento feito, tipo, dentro do que você consegue fazer, com intensidade e tal, dentro Você de uma tem muito técnica, mais você controle. tem muito mais É, controle e tem- muito tem mais uma- ganho também do que... Tem uma frase do Gibson que eu sempre falo nas minhas palestras e tal, que a gente percebe para se movimentar e se movimenta para perceber. Eu acho que, se eu não me engano, o Rafa até comentou. Enfim, isso está muito remetido a isso que você acaba de citar, né? Tipo, você entrar na atividade ali, você vivenciar a ferramenta, você se expor a ela, aquela ferramenta, e dentro de um processo pedagógico, você seguir paulatinamente o desenvolvimento dela, e ela vai influenciar e impactar diretamente na tua técnica. Total. Então, a técnica, não existe a técnica certa, existe a sua técnica, na verdade. Né? Hoje entende-se muito, por exemplo, tem uma discussão muito grande no LPO, que é sobre Escolas. técnicas e escolas. Eu aprendi Sim. isso no treino de grade. Não tem. Cara, não existe escola. Aham. Existe um modelo pedagógico de ensino-aprendizagem. Porque quando a gente trata de esporte, assim como existe a seleção natural, né, para a vida, né, na questão Sim. biológica, existe a seleção natural no esporte também. Então, os países, eles entendem, estudam o esporte, né, e entendem que para determinados esportes existe um perfil de um biotípico ali. Aham, um E perfil eles exploram morfológico aquilo ali. ali. Então, pô, é evidente que isso influencia, impacta diretamente a introdução da ferramenta e todo o processo de desenvolvimento dela, a parte pedagógica dela. Então, o chinês, dentro das que eu tive a oportunidade de vivenciar na prática, na íntegra, cara, os chineses estão muito à frente, assim. Eles têm muito esses conceitos de percepção em movimento, de funcionalidade, de trazer outras ferramentas para dentro do âmbito do weightlifting, não só limitar aquele treino em si, né? Explorar o corpo em sua totalidade. A tripla extensão, por exemplo. Os chineses entendem que a tripla extensão é um processo
desenvolvido do ser humano que está incluso em todas as atividades esportivas e até na vida diária. Você está fazendo ali tripla extensão, que é a sequência triplo distal. Então, eles exploram bastante a metodologia deles, né? Potencializando a tripla extensão. Então, eles veem outras formas de potencializar isso, como usando ginástica, os movimentos gímicos tradicionais da ginástica olímpica, Kettlebell, ginástica natural, né? Como a gente chama aqui, a ginástica generalizada. Entraria também a questão do perfil de altura também. Perfil de né? altura São para mais determinadas baixos. peso e categorias. Eu acho que eu sigo um cara que é bem famosinho, assim, os vídeos dele no Instagram. E ele... Acho que ele é chinês também, velho. Não sei. Mas, assim, pelos vídeos que eu vejo dele, é um treinamento bem generalista, assim, tá ligado? Ele só não faz aquilo, faz tudo, mano. E Cara, ele eu tenho uma imagem ele muito faz, tipo, boa. o que tu passa aqui nos teus treinos que te segue, a gente vê essa parada. Isso não é Henrique. Eu tive um insight, assim, na verdade, uma vivência prática em 2018, no meu segundo camp lá na China, e que eles foram começar a aquecer, cara. E, bicho, quando eles começaram a aquecer, eles começaram a fazer ginástica natural. Imitando bichos e etc e tal. Rapaz, eu achei aquilo sensacional, porque eu tinha vivenciado a ginástica há muitos anos atrás na Califórnia, com o próprio Álvaro Romano num curso da Perform Battle. E eu achei aquilo ali, porra, que negócio irado. Pô, no LPO. Porque o LPO tem aquela imagem, né? Naquela brutalidade e tal. Sim, Pô, sim, os caras, velho, com plasticidade, sabe? Eu disse, pô, com resiliência. Eu disse, meu irmão, que negócio legal, velho. E aí eu volto. E eu nunca me esqueço, eu converso com o Filipinho, com o Kim, né? Os meninos na época eles têm o Dead Monster. Cara, e tipo assim, os meninos me explicaram a essência daquilo ali. E aí, naquele momento eu digo, cara, eu vou usar isso aí nos meus cursos também. Eu vou ver até que ponto eu posso explorar o acervo motor dos alunos, mas criando um aquecimento, assim, uma preparação de movimento, né? Uma conexão que gere uma conexão lá na frente, mas que eles explorem o corpo numa totalidade, com movimentos multiplanares ali, e que aquilo ali sirva de gatilho para eles terem a percepção, quando pegarem a barra, que o corpo deles proporcionam qualidades que até mesmo eles poderiam até achar que não tinham ou ter e negligenciá-las, entendeu? Pode crer. Eu vi um vídeo esses dias no Instagram que era uma mulher que ela tava segurando num suporte assim, que girava. E ela tava com uma barra nas costas, com 10 quilos. Eu vi esse Tu vídeo, viu? mano. A perna pra cima, segurando um arco e flecha, com uma flecha, o negócio rodando, ela em pé, a barra nas costas, e ela girou e acertou com o pé na bola, assim, na frente. Pá. Porra! Tu falou do camp aí da China. Tu fez vários campos, né? Fiz vários. Fez vários. Na China eu Fala fiz um pouquinho dois. dessa experiência, desses campos, dessas diferenças também entre eles. Meu irmão, isso eu vou te dizer, cara, que o meu primeiro camp mesmo foi em 2017, mas foi para Rússia, né? E foi para estudar treinamento mesmo, né? Então não tinha uma parte prática, mas a gente via a parte prática dos atletas da Universidade de Moscou lá. E aquilo ali, velho, já me deu, tipo assim, pô, por que não buscar, dentro desse processo que eu estou buscando e desenvolvendo a ferramenta, uma vivência também prática, que eu possa pegar essa ciência e ver como é que eles aplicam na prática. E aí veio o da China. Foi foi um Big Bang na minha vida, saca? Assim, explodiu uma coisa que... Porque abriu a mente de uma forma assim, eu disse, pô, cara, eu pensava que o LPO... Tanto é que eu vejo duas coisas totalmente diferentes, assim. Eu quando eu saio da China, que é o que trouxe para mim uma vivência de LPO muito mais funcional, vamos assim dizer, né? Explorando exercícios que, inclusive, a própria musculação tradicional... Porra, velho, o circuito funcional, vê, coisa que eu fazia, tipo, na jaqueira, com meus alunos. Os chineses, campeões do mundo, olímpicos, fazendo. Eu digo, mano, e o cara lá mostrando, ó, isso aqui a gente tem essa importância aqui dentro do processo da preparação do aluno. Véio. Porra, velho, eu disse, bicho, e eu me prendendo, aquela cultura brasileira, né? Primeiro que o brasileiro acha que tudo de fora é melhor, mas a gente copia o de fora e copia do jeito que a gente acha que é certo, vê? Já tem todo a mudança da mudança da mudança. E aí caramba, eu vou tentar
imitar isso aí, mas dentro da minha perspectiva, natural. E alguns meses depois eu vou para a Ucrânia. Cara, eu diria para você, não é uma decepção, mas é um choque muito grande, porque eu vejo um LPO muito mais limitado do ponto de vista da sua essência plástica que o LPO tem. E, velho, uma coisa pequena dentro da imensidão. Muito mais analítica, digamos Muito assim. engessado, né? Assim. É uma coisa mais tipo assim, ó, tu tem que fazer isso, tem que bater a barra, não sei o quê. E aí, isso meio que me colocava contra os conceitos cinéticos da própria movimentação da barra. Os conceitos cinemáticos e etc. Eu disse, pô, mas que coisa diferente, porque na China eles ensinam o LPO como se fosse uma filosofia, saca? Pô, eu acho isso sensacional. Então os caras falam, pô, o princípio Se do você de entende barra a essência do próxima. negócio. Total, os caras, pô, o princípio de barra próxima, o LPO, a barra tem que estar próxima. Você tem que explorar a tripla extensão para ganhar amplitude na barra. Isso aumenta a tua capacidade, teu espaço, a tua janela para tu entrar debaixo da barra. A velocidade tem que ser trabalhada de uma forma consistente, dentro do gráfico força-velocidade. Pô, e lá não, cara, ó, tu tem que chegar a bater porque assim e tal. E eu achei muito limitado o LPO. E eu disse, pô, eu acho que como esporte e como esporte clássico, ele pode ser explorado também junto com outras ferramentas. Sim, E aí eu mudo os cursos, entendeu? Eu mudo a perspectiva. Aí quando eu chego em Recife, eu já tenho uma clínica, né? Já tinha lançado a clínica SG, que esse ano não teve, por questões estratégicas mesmo, a gente quer colocar para ano que vem, que é uma imersão onde a gente tem um LPO junto com outras ferramentas. Eu tô ligado que tem o Dead Tem o Mão, Clubel, cara. tem o Querobel, a ginástica natural, Rafa movimentos também fala, baseados né? em Rafa vai também, Rafa, né? Rafa participa, É Rafa quando? Pontes. Tem Movimentos data já? baseados em sistemas complexos. Cara, a gente tem uma infinidade assim, de proposta ali para dar uma guinada na vida do cara. Já Porque tem a ideia não é mais ensinar, mais né? um curso aí pra gente ir. A gente Cara, então, no tem o final, de Rafa no final já tem um curso aí pra gente tentar um desconto pra galera que Pô, for através vamos, vai ter. Cara, mas uma coisa que é interessante, Henrique, que é muito comum acontecer na área da gente. A gente tem também uma quantidade de exercício muito grande. Ou de exercício não, de cursos. E banalizou demais os cursos. Eu não sei se vocês perceberam isso. Por exemplo, de LPO. Cara, vem curso de LPO todos os finais de semana, isso durante uma época. Chega no ponto que os cursos eles passam a seguir a mesma dinâmica. Por exemplo, vai ter cursos de atletas de LPO. Cara, eu não assisto curso de atleta de LPO, eu não vou aprender nada com o atleta. O atleta ele passa a vida dele seguindo um protocolo desenvolvido pelo seu treinador. É o que a gente comentou no começo. Ele é atleta, ele não é professor, né? Exatamente, velho. E eu como professor e como se diz, que vivencio a ferramenta no seu cerne ali, lá dentro, cara, eu tenho que buscar pessoas que desenvolvem a ferramenta, que criam atletas, Total. que desenvolvem profissionais. Aham. Então, assim, é totalmente diferente. Eu não vou investir. Eu nunca fui eu fui para cursos de atleta e eu me arrependi. Por quê? Porque o cara vai passar um monte de prática e você vai reproduzir. E você vai pagar, treine com atleta. Mas, cara, tudo bem. O que agregou, né? Tudo bem. Pode ser que você se desenvolva. Uhum. Isso é uma linha de raciocínio minha, veja. Eu não estou criticando Sim. o fato de existir isso. Eu só acho que isso é muito pequeno dentro da perspectiva. Porque uma coisa que eu percebo, Danilo, é que muitas vezes o cara que está buscando o curso, ele não está buscando para ele crescer como profissional. O cara quer ir para o curso para bater um PR. Sim. Pô, peraí, velho. Hoje eu costumo dizer assim, eu tenho as ferramentas para você bater o seu PR. Mas ela passa por princípios. Esses princípios vêm baseados em teorias, tudo fundamentados em artigos científicos e que a vivência prática vai ser a consolidação daquilo que eu vou te falar na teoria. Recentemente eu fiz um workshop de SNET e a gente abordou justamente isso, a força elástica e etc. Baseado na complexidade, em tudo que a complexidade entende o que é performance. Então, é esse processo pedagógico de ensino, de aprendizagem que a gente traz nos meus cursos, que eu trago nos meus cursos, e eu ofereço isso. E é óbvio que você sempre vai ter a resistência
daqueles profissionais que acham que você tem que levantar peso e muito peso e eu vou assistir o teu curso porque tu pega muito peso. Pode crer. Isso É a questão mostra de visão, é tipo o cara procurar um curso porque ele quer treinar melhor, achando que ele vai Total. ensinar melhor. Ou seja, o cara já, provavelmente esse cara começou o processo de aprendizagem dele todo errado e ele quer justificar a melhora nele num curso de um gringo que vem pra cá, né? E aí eu vou lá fazer esse curso e eu vou sair de lá, pô, Melhor, um expert, profissional pode crer. expert da parada. E não é assim. Na né? real, você tem que Isso é a entender vantagem a essência. do camp. Porque o camp você emerge, você vai emergir, né? Ali Você vai entrar ali dentro. Você tá dentro da galera que Cara, vive a você vai modalidade. viver o que os caras estão vivendo. Total. Agora, o que é legal? É você sair dali, chegar no seu país e tipo, porra, e agora? Como é que eu encaixo isso? Como é que eu encaixo essa prática? É a coerência ética, né? A Porque coerência a cultura é outra, né? Você não profissional. vai conseguir fazer Como é a que eu mesma encaixo coisa. isso nas minhas práticas? O que isso é viável? Porque muitas vezes a gente só reproduz o que a gente vê. A gente vê o cara fazendo assim, pô, isso é massa. Mas por que e o pra quê daquele movimento ou daquele exercício nessa perspectiva de aprendizagem do levantamento de peso olímpico? Então, pô, você vê que acaba sendo muito mais, para alguns, né? Não digo todos, uma vaidade, um contexto assim, tipo, esse cara foi pra China. Eu acho que essa questão que Beleza. eu acho que essa questão de aprendizagem, tá ligado? Do professor e do cara que é ex-atleta. É porque a gente vai entender que tem pessoas que vão desenvolver uma forma de aprender diferente, tá Total. ligado? Individualidade biológica E tá eu, nisso, né? eu acho que, tipo, às vezes, por o cara ter sido atleta, o cara acha que tem que padronizar tudo, todo mundo tem que fazer daquela mesma forma. É o que tipo, normalmente acontece tá nos ligado? cursos dessa galera. Pô, você pega, por exemplo, pega no gancho do que tu falou, tu olha no cross, por exemplo, você pega as pessoas que se destacam no cross. Naturalmente, se você conversar com elas, elas têm uma vivência esportiva. Alguns, não, já fui atleta, já treinei tal coisa. Então, existe uma vivência pedagógica ali, de percepção e ação, Sim. que facilita todo o processo. Esse ponto que tu falou agora me trouxe uma questão em mente, que a gente falou no início. Tu é multiesportista, né? Como eu já fiz várias modalidades, Danilo também, Henrique tá praticando outras coisas. Como tu acha que isso contribui para você melhorar? Por exemplo, eu quero melhorar no LPO. Então, eu já fui atleta de judô, o cara foi atleta de jiu-jitsu, o cara foi um atleta de futebol. Então, isso vai interferir. Como tu acha que isso interfere nessa questão? A questão do LPO e a transferência, né? Sim, tipo, você Seria? trazer outras modalidades para dentro do que você tá fazendo Quando ali. você começa, tipo, você veio de por exemplo, eu já joguei futebol e depois eu migrei feito Danilo, futebol americano, e depois eu vou pro LPO, tu quis dizer nessa Sim, mais ou perspectiva. menos isso. Como eu essa questão entendi. do- Tipo, eu quis dizer, como a vivência de várias de modalidades. várias modalidades influenciam. influenciam Elas em relação vão- a isso. Eu diria que, assim, tem uma primícia dentro do quem estuda os conceitos e as teorias da complexidade e sistemas dinâmicos, é que você precisa se expor ao nicho. Né? Então, tipo, a exposição te leva a uma aprendizagem, né, do sistema bottom-up, né, que você se expõe através do erro ali, mas você vai enriquecendo um acervo motor e aquele acervo motor, pela repetição, vai gerando uma aprendizagem, uma adaptabilidade e aquilo ali vai evoluindo. Né? Primeiro, assim, eu sou um cara que eu sou poliesportista, diríamos, sou viciado em esportes e a prática esportiva, ela tem duas expectativas na minha vida. Uma é a profissional e uma é a própria vivência como profissional de área esportiva e de área de treinamento. Quando você vivencia aquilo ali, você está se expondo ao nicho daquela modalidade. Então, aquilo ali gera informações que ficam no teu drive. Então, é óbvio que se você passa para uma outra modalidade, o mínimo que tem ali vai ser transferível. Nem que seja uma percepção, uma mobilidade a mais, uma força a mais. Então, na verdade, você passa a qualificar mais as vivências nas modalidades, o treinamento, a lapidar a sua técnica. Então, eu costumo dizer que a técnica ela é um refinamento de suas habilidades motoras.
Então não existe a técnica ideal. Você está sempre evoluindo nos esportes. Total. Né? A prática pela prática. Né? Eu acho que, eu penso assim, você vive o esporte, você tem diferentes demandas. Total. Desde o aprendizado de como funciona, Sim. até tipo questão de regras e tal, essas coisas. Exato. Como questão de movimentação, O como repertório questão motor, de o repertório sensação. mais Tipo, rico, se né? é um esporte, por exemplo, eu jogava futebol normal. E era um tipo de regra, era um tipo de vivência, era uma dinâmica de Quando jogo. muda, Agora eu jogo futebol americano. totalmente diferente. É competitivo do mesmo jeito, é um contra o outro do mesmo jeito, só que é totalmente E diferente. coletivo, tem Coletivo, alguns elementos tem ali, alguns mas elementos que são, até a quantidade de jogadores e tal é a mesma, mas assim, a essência dele essência. é totalmente diferente. Mas Por isso- o corpo que vai resolver o problema é o mesmo. eu vou pegar esse gancho teu. Vê que legal. Tu associou duas modalidades e que tem as mesmas características. É como eu classifico, por exemplo, eu sou um treinador hoje que meus cursos ensinam meus alunos a ensinarem LPO. Uhum. Por quê? Porque eu não fui um pesista de competição e eu vi na prática todas as possibilidades que eu posso desenvolver a nível de ensinar. A nível do ensino mesmo da ferramenta, da sua aplicabilidade. Então, o que eu proponho é práticas que melhorem, mas que é necessária, vai ser necessário também você praticar aquilo ali, antes de você passar aquela informação. Sim. Então, isso cria uma coerência dentro do processo pedagógico. Total. Então, isso se dá também, Danilo, porque aí tem um lado profissional de decisão, saca? Eu tomei uma decisão, tipo, porra, velho, eu não vou estar levantando peso aqui, me quebrando todinho por uma vaidade de um PR. Respeito o cara que tem esse pensamento, que tem que levantar. Eu não penso dessa forma. Eu penso o seguinte, velho, se eu tenho uma progressão e essa progressão ela se consolida, então existe algo ali por trás que está me dando toda a base. Sim. E aí isso eu usei as ciências do treinamento, as ciências pedagógicas para entender todo esse processo. E eu fui melhorando isso de acordo com que eu fui me expondo ao nicho da atividade. Exato, pô. Entendeu? Por exemplo, hoje eu estou engajado na questão do endurance, de entender o endurance. Perfeito. Nada melhor do que você entender através de provas de longa distância. A própria corrida, natação em águas abertas, ciclismo. Então, eu peguei 3 modalidades que eu já praticava, mas que agora eu quero praticar elas de uma forma em conjunto, agrupada. Cara, então está sendo uma vivência assim, extremamente rica, cara. Mudança no meu corpo, a parte biológica, a parte fisiológica, a parte estética, a parte mental. Eu estou vivendo coisas hoje, até a parte científica, teórica, entendendo assim, digo, pô, cara, e por outro lado também tem a questão social, que você, Sim. por ser uma referência, você acaba influenciando outras pessoas também Exato, nesse pô. processo. Sim, Então, exato. pô, tem o Daniel, que é um menino que trabalha na minha equipe no Team SG, que já está me acompanhando, né, vai participar de provas comigo e tal. Outros meninos também que estão comigo. Então, acho que isso é uma coisa que defende muito mais a educação física, desenvolve muito mais a ferramenta do que defender uma marca ou ser algo soberbo. Não, eu pego mais peso que fulano, não sei o quê. Então, acho que isso fica para discussões de pessoas que vivem um ambiente mais fechado e limitado. Pode crer. Ô, Só para falar de triatlo, eu acho que é um dos esportes assim mais difíceis, tá? Porque Cara. você pensa em contextos de exposição, né? Você tá dentro de uma água fria, quente, com onda, sem onda, com gente batendo, enfim. Você depois vai pedalar daquele Putz. jeito E ainda vem a e corrida. vem corrida, né? Que Sabe o que eu acho punk, assim, velho? Porque todos os fatores que estão dentro dessa prova que tu acabou de citar, nenhum a gente controla. Total. É totalmente fator previsível. é, E aí, cara, imagina o teu treino como é que vai ser. Tu vai treinar para uma modalidade que gera várias imprevisibilidades. Não pode treinar tradicional, não tem como. Então, tipo assim, um trabalho linear, ele vai me ajudar. Cara, eu acredito Talvez que até um não. certo ponto. Pô, Sim, mas né? é limitado, né, Danilo? Porque tu vai Até, ver que... até uma coisa ali. Total, tu vai depois- ver que na medida que tu vai evoluindo e a tua capacidade de perceber o ambiente, nessa relação ambiente-indivíduo, emerge a tarefa ali, cara, você começa a sentir, pô, velho, peraí, bicho, eu tô buscando ambientes lineares onde a demanda que eu recebo onde tudo é controlável, né? e para um lugar que eu vou onde a demanda é totalmente
Porra, entra uma Aleatória. onda, entra um clima, entra aqui, o Chove, sol. faz sol. Cara, e aí tá entra ventando. aquela questão dos sistemas complexos, né? Porque você tem um entrelaçar aí de várias ciências, né? O treinamento, a nutrição, a recuperação, né? A parte de recovery. A psicologia. A psicologia, que o você às vezes pode ser mindset. muito bom em uma prova, em outra O você não ser mindset, tanto, Dan, mas... você vê às vezes, Dan, o cara no mar, pô, com medo, velho. Eu pego onda, eu surfo, né? Eu surfo há 10 anos já. E, cara, às vezes eu tô treinando uma mano. Você fica porque o mar, velho, é um ambiente até um certo ponto hostil. Sim, total. Entendeu? Total. E os elementos que estão ali naquele ambiente, cara, qual o controle que você tem, velho? Nenhum. Então só é mais você uma e coisa você, ali. velho. Medo, caramba, bicho. Cara, é uma coisa. Isso eu acho sensacional. Então eu trouxe, inclusive, filosofias para mim dentro do processo. Então, uma das coisas que eu controlo minha mente quando eu vou para o mar é justamente aquela frase do Amy Klink, né? O mar, ele não é um obstáculo, ele é um caminho. Então eu vejo que para eu chegar na bike eu tenho que passar por aquele Passar caminho. por ele. Uhum. Entendeu? Então você tem que se expor ao nicho. Total. Eu tenho um treinador que se chama Tafarel, da H2O, lá do Náutico. Cara, ele conseguiu me ensinar a nadar. Porque a gente só sabe que a gente sabe que não sabe nadar, não é na hora do pega pra capar, não. É quando você vai treinar natação. Porque é um ambiente totalmente imutável ali. Você tá ali na água, cara, você tem que se moldar toda uma geometria de fractais ali que não é normal. Você não tá acostumado com aquilo, Sim, velho. Então, total. pô, tu tá nadando ali, cara, e puxa aqui, tu trabalha o músculo numa perspectiva. Pô, e tu sai dali, tu ainda tem que pedalar, cara. E assim, a prática do nado é foda porque é um ambiente que a gente não foi feito... Não foi feito Sim, para aquilo pra ali. tá A gente ali, se pô. adaptou Então, a fazer alguma coisa a ali, fazer né? alguma coisa, entender os mecanismos de respiração, como é Total. que a gente faz Eu e tal, pra... assisti um filme por Netflix que é Tem um- Niade. É, da menina, né? Eu fui até olhar agora que minha aluna tinha mandado que ela com 60 e poucos Cara, anos vai ela atravessar não sei quanto é. Ela Bicho, tenta 5 Eu vezes. tenho uns alunos que fazem a travessia. Ela faz. Cara, é um negócio assim. E o que é interessante, bicho, Esse porque filme é até um conceito que eu passo muito para meus alunos, às vezes. Eu costumo dizer assim pro aluno, pô, pensa como um atleta. Porque às vezes o cara chega para tu, eu quero emagrecer. Eu quero ficar forte. Aí eu costumo dizer assim, pô, vamos pensar como um atleta. O atleta, ele não pensa no emagrecer e no ficar forte. Ele pensa na consequência que ele vai se submeter no treinamento ali, nas consequências que aquele treinamento vai gerar para ele. E isso desenvolve no cara a percepção dele ver as capacidades físicas nele. Sim. E de repente, ali você pode acrescentar no programa de treino dele uma modalidade. Aí entra naquilo que eu estava falando para isso em relação a eu ser um praticante também das modalidades. Porque eu passo a influenciar nesse sentido. Eu digo, pô, isso é um cara que tem uma resistência boa aqui. A gente fez um trabalho aqui de coordenação motora, de resistência aeróbica e tal, e você saiu muito bem. Pô, de repente a gente pode botar uma corrida nesse processo aqui. Vamos fazer uma corrida de rua. E você tem um condicionamento de acompanhar o teu aluno ali. Enriqueceu o repertório. Enriqueceu o motor do cara, velho. Total. E Eu muitas gosto de fazer vezes você isso, não vai velho. ficar feito professor, já vi, velho. Professor que fica sentado na jaqueira e o aluno correndo. Porra, doideira, velho. Nada contra. Eu faço isso até no meu CT. Às vezes eu fico sentado, porque, pô, às vezes você vem de uma Tá demanda cansado, pesada, tá né? cansado, né? Faz parte. Mas assim, eu acho muito importante a gente trazer, sabe? Porque na Rússia eles têm muito isso, a cultura esportiva. Ensinar o aluno, o indivíduo, a praticar esportes. Total. Sacou? Não fazer do esporte como aqui no Brasil, o esporte é business. É. Então, eu tenho uma filha de 4 anos, eu gostaria que minha filha nadasse, eu não tenho iniciação esportiva na escolinha dela. Então, eu tenho que bancar uma escolinha de natação. Então, se minha filha decidir amanhã fazer surf, eu tenho que bancar uma escolinha de surf. Então, Não existe enquanto cultura outros ao países, esporte, né? existe a cultura do esporte. Você, nas escolas, você pratica e etc e tal. Até porque, por exemplo, se a gente for tirar aí Estados Unidos, que seria uma grande potência, digamos assim, você pega aqui. Todo mundo pratica esporte, pô. Total. Na escola, na faculdade. Isso. Até uma porta de entrada em universidade, pô. Você Isso foi praticar uma coisa que eu trouxe muito em discussões, a gente falando sobre CrossFit. E eu falei, cara, CrossFit nasceu onde? Nos Estados Unidos. Pô, beleza. Tu já percebeu que o aluno de 15 anos que está num, sei lá, high school, college, High school, elementar, High school. já percebeu que eles vivenciam atletismo, vivenciam ginástica? Cara, você vê vídeo de É, pirra de 7, luta. 8 anos agachando com barra Luta, nas costas, os caras mano. fazem wrestling. Aqui muito o cara de moleque- 10 anos não pode treinar porque não cresce. Um moleque daquele
Chega nos 18 anos. Pô, quero fazer crossfit. Porra, a bagagem do cara já vem com uma bagagem ali de vivência, disposição à Exato. atividade. Não, você pega atletas de high school, até high schools mais velhos Os caras assim. fazem tudo. E os caras de college, mano, os caras são absurdos, pô. Total, pô. Os caras fazem. Vivência Meu Deus do céu. prática, velho. Isso é cultura esportiva, pô. Exato. Você tem a cultura aqui, a gente tem educação física. Uma vez na semana, o cara bota uma pelota lá e diz, joga a bola aí. Joga a bola aí. E é bom porque, assim, que é pau, né? Esses jogadores, essas jogadas de escolinha assim. Mas hoje em dia, com a tela, né? Com o celular, a turma bota a bola ali e ninguém quer. A turma Ninguém quer quer. jogar o jogo online, né? Às vezes o cara não desperta o interesse do Não cara. tem, um cara porque que também a não. gente não tem a E- iniciativa, E né? a gente não explora uma do cara viver outras coisas, tá ligado? Tipo, como a gente tava falando aqui, de viver outros esportes, o cara ser um cara mais generalista Cara, e o cara envolva aqui, tipo, eu vou vivenciar hoje vou só jogar a bola pros caras jogar e fica aquela Na coisa Rússia, limitada, tá ligado? Na Rússia, quando a gente estava na faculdade lá de Moscou, os caras têm um programa lá que é o seguinte: todos os alunos, no seu período de base de escola, eles passam por vivências de esportes olímpicos. Tem que negócio arretado. Então a criança, uma vez na semana, ela vai ter uma aula de ginástica, outra semana ela vai ter uma aula de natação, na outra semana ela vai ter uma aula de, sei lá, futebol, na outra semana vai ter. Cara, se você tem Alguma um ela vai se estímulo identificar. É. total. E tipo assim, quantas crianças vão passar por ali, por essas práticas, e quantas vão tomar essa decisão? Pô, eu quero fazer isso aí. Várias, porque você tá tendo a apresentação, tá tendo a vivência Exato. e tá tendo onde treinar. Total. Entendeu? Aqui a gente só tem o futebol, E pô. E assim, aqui eu vejo muito assim, você pratica um esporte. Primeiro que é aquela pressão se você vai ser um atleta de alto rendimento e vai ganhar a sua vida. Total. Se você não tiver essa perspectiva, vai dizer, olha, isso aí já não serve pra tu, relaxa Aí tu isso não aí sabe. e Aqui tal. a gente faz. Tu vai ser atleta. Porra. Vai estudar, pô. Vai estudar. Entendeu? Pô, e Então, tal. Pode estudar e ser aí atleta, você não? já tem um outro lado da moeda, que é o pai que é frustrado e deposita no filho a oportunidade e vai ter que ser jogador de futebol pra. Exato, Você exatamente. tem os dois lados. E, caramba, isso O é cara uma não coisa tem que a questão da experimentação, tá Não ligado? Ele não tem. experimenta outra coisa. você e já tal. tá ali, criança, sendo obrigada a ser o grande sustento. Tem que ser a promessa. Aham. Exato. E aí, essa promessa, se não virar, meu Deus. Já tem aquela pressão. Ô Cida, outra parada que eu também queria te perguntar, que eu acho que tu até já tocou no assunto aí de sistema complexo e tal. Como foi que isso entrou na tua prática, tá ligado? Como foi que tu legal. teve os primeiros contatos com isso? Porque, tipo assim, como eu acho que não é que teve um boom, eu acho que muita gente já começou a falar disso. Tem gente que fala errado, fala muita besteira. E a culpa não foi nossa, não. O que ele falou no começo aí, a parada aí, não foi a gente que Tem falou, gente não. que fala muita besteira sobre sistema complexo, que até o David Macena. do David Macena, ele fala Meu sobre isso. amigo. Tem muita gente que fala coisa que não tem nada a ver. Mas assim, como foi de fato que isso entrou Na minha vida? na tua vida? Pô, e pá? cara. Porque hoje, assim, além de tu postar os teus treinos lá do LPO e Das- tal, tu posta o Você- treino como- baseado na complexidade. Pô, Henrique, na verdade, o sistema complexo, eu passo a entender ele mais quando eu tenho contato com o David. Também eu tenho contato com um cara que eu fui mentoreado por ele, que é Derek Santana. E o próprio David também é um grande amigo meu. Eu sigo esse Derek Derek, também. eu sigo. Então são pessoas que estão há muito tempo. O David já está, acho que se bobear, uns 15 a 20 anos já com os conceitos bem definidos, né? Na aplicação dele, na vivência dele e tal. Então, quando eu comecei a entender as teorias neuromotoras, né? Comecei a ler a parte neural, vamos assim dizer, estudar a parte neural. E vi que tinha uma relação muito grande, que eles citavam muito o sistema complexo, né? As teorias dos sistemas complexos. E aí eu comecei a me aprofundar. E nesse aprofundamento eu comecei a... Pô, você vem aí, você começa a descobrir que, pô, no século XXI já se falava, mas no século XX já vinha em desenvolvimento a teoria em si. Entendeu? E o sistema complexo ele é nada mais do que um entrelaçar de conhecimentos, né? Um entrelaçar de outras áreas que se entrelaçam e cooperam para entender o corpo, no caso da gente, como um sistema aberto, por exemplo.
É um sistema que se retroalimenta, um sistema que está inteiramente em relação com o ambiente e gerando uma troca ali, uma troca de energia, uma troca de informação, etc. E que nesse caos ele passa a controlar de acordo com a sua auto-organização, que são termos bem específicos dentro do processo, a meta-estabilidade, por aí vai. Então, na verdade, hoje, os sistemas complexos ele não está em moda, ele está em evidência porque hoje entende-se melhor e qualifica-se melhor ele dentro de um processo de aplicação prática, coisa que antigamente era muito restrito ao domínio, a um âmbito motor só. Então, a questão da aprendizagem, do desenvolvimento. Hoje não, hoje já se estuda, né, grupos como a de Balaguer, por exemplo, a espanhola, ela já desenvolve, né, tem uma linha de estudos dela que é dentro da performance. Né, sistemas complexos dentro da performance. Tem uma linha que é sobre entender sistemas complexos no âmbito da lesão. Então, é um processo que foi desenvolvido através de questionamentos como, por exemplo, o clima, a economia, que são coisas, vamos dizer assim, são acontecimentos que você não tem previsibilidade. Então, vários fatores interagem para que a resultante aconteça. E isso acontece muitas vezes com o corpo. Por exemplo, quantas vezes nós aqui prescrevemos um exercício e o aluno vai fazer e faz uma coisa diferente? Então, isso porque o corpo, por ser um sistema aberto e está interagindo com o meio, ele reage também de uma forma diferente. Então, entender essas coisas foi me levando a, tipo assim, pô, eu não posso olhar o corpo como a gente está acostumado a olhar, né? Como um sistema fechado, onde tu faz isso que tu chega nisso. O corpo não reage dessa forma. Até porque o processo evolutivo do corpo humano, no contexto da evolução, ele foi forçado pela pressão evolutiva. E isso criou processos e fases evolutivas. Então, hoje a gente tem um corpo totalmente adaptável. Né? Como o próprio Darwin fala, né? Não é o mais forte e o mais sábio, é aquele que tem a maior capacidade de se adaptar ao meio que ele está inserido. Então, isso começou a desenvolver em mim essas, vamos dizer assim, essas dúvidas. Eu digo, pô, cara, porque... Inquietação, né, cara? Porque tudo é fechado, assim, tudo, ó, faz isso que é isso. Lesão a gente vê muito isso. Né? Ah, cara, é o exercício para o joelho. Porra, não é um exercício para o joelho, é um exercício para o corpo. Para o corpo. O movimento em si, ele é para o corpo se desenvolver dentro do ambiente que ele está inserido. Então a gente começou a ver o corpo como uma máquina. Tratar o corpo como uma máquina, não. Ele não pode ser tratado como uma máquina, porque pegando a máquina em si, você tem um componente da máquina quebrado, você vai lá e substitui o equipamento. Total. Entendeu? E o conceito do exercício certo, poxa, aí o atleta paraplégico, né? Totalmente adaptável, né? Pô, e a plasticidade cerebral? Cara, tu tem uma lesão, eu passei por algumas lesões no joelho, cirurgia. Você não tem a mesma percepção, você muda, o medo, tudo isso está relacionado com a dor. Tudo isso é um sistema complexo e dinâmico, que está se alimentando. Então eu comecei a perceber isso nas minhas lesões, porra, eu não sou mais o mesmo. Então tem uma coisa aí. Então, tipo assim, aquilo que foi numa hora, outrora, vai ser de uma forma diferente. Porque o corpo está em constante evolução. Então o sistema complexo hoje, ele não vem como um método. Ele vem como uma filosofia, como uns princípios científicos de formas que tenta facilitar e entender o corpo no contexto em que o corpo ele é um sistema aberto que interage e troca energia constantemente com o meio. Eu acho que o grande problema foi que às vezes a galera simplificou muito as coisas. Total. Né? Diz assim, ah não, isso aqui é isso aqui, faz isso aqui, aquela galera de Instagram. Treino pra secar a barriga. Total. Aí não, vou fazer isso aqui que eu vou secar a Quer ver barriga. uma coisa que É o que a aconteceu? gente tava falando no o cara- início, aquela questão do reducionismo. O cara, quer Total. sempre, o cara quer sempre achar. Quer ver uma o cara parada dá uma explicação do pra reducionismo que uma foi parada. foda? Desculpa aí o palavrão, galera. Foi, por exemplo, a lesão de Neymar. É muito fácil explicar uma lesão depois que a lesão acontece. Tenta prever a lesão. Não tem como. Não tem como, pô. Então, tipo, existem artigos hoje que tentam entender um contexto que é o futebol e o que as variáveis coletivas, as variáveis aleatórias, as variáveis de ordem influenciam no jogo. Então você cria, às vezes, uma perspectiva no atleta de percepção totalmente desenvolvida, onde ele consegue prever certas situações de jogo, que acontecem só dentro do jogo.
Então, até nisso a gente entende que o sistema complexo ele oferece para a gente uma outra pedagogia, para que esses conceitos sejam aplicados de uma forma mais consistente e coerente. Então, o sistema, por exemplo, a pedagogia não linear, ela te oferece isso, expor o indivíduo e não dar o resultado da tarefa, é esperar que o atleta ou o aluno descubram a resposta daquela tarefa motora, para ele desenvolver o acervo, a percepção e a relação dele com o meio. Entendi. Isso é muito É louco. muito doido. Isso é Muito bom. doido, É. porque eu te falei que a gente tava conversando ali nos bastidores que eu fiz um curso que mudou muito minha mente sobre isso, tá ligado? Você Porque comentou do resgate. foi o curso de resgate do movimento, porque, tipo assim, ali ele tá falando de uma população não atlética e tal, e eu já vejo que a parada de David Macena é já mais voltada pra uma galera mais performance e tal. E mudou muito, ao meu ver, quando eu comecei a atender uma galera com, vamos dizer, de reabilitação mesmo, tá ligado? Você vê totalmente diferente. Porque, tipo, mano, eu tinha aprendido que quando o cara chegava com a dor no joelho, o cara tinha que fortalecer o glúteo médio. Não que isso seja totalmente errado e nem totalmente certo, tá ligado? Mas, tipo, quando a gente conversou com o Rafa aqui, existe a questão de dor. Aí, as características Isso. da dor Muitas aguda, vezes é dor coisa crônica, então, aí, subjetiva, tipo, o cara vem com a dor que ela já é de, vamos lá, o cara já tá 1 ano, 6 meses com essa dor. E quando o cara chega lá pra gente treinar, tipo, o cara tá cheio de bloqueios ali, que ele não pode, cheio de restrições. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, porque senão meu joelho vai doer. Então, mano, ali não era questão só do glúteo, uma coisa de o totalmente- cara. É um todo que o cara vai vendo, tá ligado? Então, pra mim, mudou muito na minha prática em relação, eu quero que ela faça isso aqui certinho e pá. Porra, Tem velho. uma parada muito legal. Mudou muito mesmo. Mas ainda falta Henrique. muito pra começar bem a desenvolver essa parada, como Tem tu uma coisa falei, muito tá? legal que assim, me ajudou muito, né? Eu conversando com o Derek, né? Que ele me apresenta e fala assim: o termo controle motor já é um termo que é muito questionado dentro dos estudos da área neuromotora, né? No entanto, se você pegar um espaço de tempo, surgiram 4 que dão uma luz muito legal para a gente entender esse processo. Então, a gente pega ali o início, né, que é as teorias que a gente chama de neuroanatômica, né, que aí tem toda a questão que o cérebro é o grande controlador dos movimentos e etc e tal. Isso já é quebrado, né, não é mais consolidado. Hoje, as linhas tenderam para uma segunda opção, que é a robótica, né? E aí você tem, por exemplo, entendendo que o corpo ele é muito mais do que um sistema fechado ou algo mecanizado. E aí vem a terceira, que ela já traz os conceitos de complexidade para a gente, que é da auto-organização. Então, foi até citado por Rafa aqui no podcast dele, que foi anterior a esse nosso, que ele fala sobre o princípio da auto-organização, que acontece normalmente. Você tem isso quando você expõe o indivíduo a determinadas tarefas, né? Então, todas as tarefas ela tem os dois lados, né? Os lados instáveis, que são os atratores, e os estáveis, que são os atratores, e os instáveis, que são os flutuadores. E o equilíbrio dessas demandas é o que gera o equilíbrio do movimento através de uma auto-organização. Sendo que depois que eles entenderam isso ainda ficou uma coisa muito meio que, precisa ter algo que abrace isso aí de uma forma comportamental. Tô entendendo. E aí vem Seria essa pegar os quarto- fatores externos e internos e... Total, e relacionar. Pode crer. Por exemplo, a dor. Muitas vezes a gente está treinando o atleta, o indivíduo que volta de uma lesão, tá com dor. Mas o cara jogou basquete, jogou futebol americano e no outro dia o cara faz um agachamento, eu com dor, tô conseguindo fazer. Então essas teorias comportamentais, elas conversam hoje com as teorias da percepção, que é as teorias do Gibson, né? que a gente chama do Gibson, do Newell, que é a teoria ecológica, que é hoje a que abarca tudo isso aí. Então ela já parte da premissa que o corpo você precisa perceber para agir e agir para perceber. Então as percepções, o estudo da percepção. Então tem um componente neural aí, mas tem um componente mais psicológico da parada, né? E vem os conceitos da biopsicossocial e tal, e etc e tal. Então hoje muitas vezes o atleta não evolui. Por exemplo, quantos e quantos atletas tiveram lesões e não retornaram à prática esportiva por uma questão comportamental.
Ou até mesmo retornaram com um desempenho bem abaixo. Aí, por outro lado, você pega um cara como um fenômeno, né? O Ronaldo Fenômeno, e o cara com lesões que qualquer um diria que esse cara não tá mais no futebol, e o cara voltou e foi o que foi, é um fenômeno. Então, assim, você tem... Então, isso traz hoje no futebol, por exemplo, que é uma área que está bem desenvolvida, os europeus estão muito à frente com as teorias da complexidade, e eles entendem, hoje uma das grandes coisas que eles estão estudando é tipo, pô, como é que a gente pode entender o cenário da lesão? Como é que a gente evita isso? Como é que a gente percebe que isso pode vir a acontecer? E aí entra outras teorias que fazem parte dessa complexidade. Teoria do caos, teoria da informação. Então hoje você vê que ninguém está restrito só a 3 de 10, o músculo que se insere aqui vai para ali. É comportamento. Então até entender as ações musculares hoje dentro dos sistemas complexos te leva a uma nova compreensão, que é a compreensão através dos comportamentos. Então aquilo que para a gente, o glúteo médio, ele funciona... Hoje a gente entende nas teorias de sistemas complexos que é um movimento que ele é concêntrico explosivo. Total. E ele trabalha em condições isométricas. Então é um comportamento. Então aquilo que a gente via, que as fibras seguem um padrão linear, hoje o padrão é totalmente tridimensional das relações da fibra. Então tem estudos que mostram, por exemplo, que você faz uma ultrassonografia antes do jogo, num quadríceps de um atleta, tá lá tudo certinho, as fibras identificadas, e o pós-jogo tá tudo entrelaçado. Então, o músculo ele só é aquela perspectiva de actina, miosina, desliza ali. Desliza lá, ele banca tem Z. toda uma tridimensão ali. E aí a galera... Não, aí ficam vendendo curso de movimento 3D. E desde quando na história universal, vamos assim dizer, do universo, o movimento não foi 3D? Total. Então, pô, Nunca você... deixou de ser. Né? Então, porque a gente tem muito a questão do produto, né? A gente cria muito produto, treinamento para vender. Exato. Isso É foda. Eita. Porque, Fala igual assim. na real é que assim, você trabalhar... Desculpa o palavrão aí. Trabalhar o corpo na sua complexidade é difícil. É difícil até para você sistematizar um treino. Então, assim, a galera hoje em dia, infelizmente, tem muito essa questão de simplificar as coisas e tal, pratificar as coisas por questão financeira, que todo mundo quer ganhar dinheiro. Total. E por a questão... Tem umas que são fogo. Você percebeu que eu escuto isso. Tá ligado? E a questão de trabalho, pô. É todo mundo que tá ali disposto a entender cada pessoa por si, cada situação por si. Exato, e tal. mano, Porque exato. quando É você parte para individualidade, o sistema complexo na aplicabilidade prática mesmo, de fato, você tem que entender o sistema complexo, fino ali da... O sistema complexo, ele vem hoje, vamos assim dizer, como uma abordagem filosófica assim, e científica, para abrir a tua mente, para tu ver o corpo também por outros prismas científicos. Total. Por exemplo, hoje tem uma coisa que é muito interessante, que a gente fala de face, essas coisas, mas, resumidamente, dentro da complexidade, a gente chama isso de tensegridade. Tensegridade, sim. E a face é um componente que está inserido num processo. Então, ela não é tão importante ou mais importante, ela é um componente que reage a comportamentos relacionados com toda a tensão que é o princípio da tensegridade fornece através da relação do corpo interagindo com o meio. O que eu quero dizer com isso? Como é que você vai chegar para um cara e tentar corrigir o movimento se o cara ele precisa equilibrar o movimento dentro de uma metaestabilidade? Total. Onde os componentes eles interagem para que o corpo equilibre, para ele reagir a uma informação de interação que ele está tendo. Então essa discussão que a gente traz para cá, essa conversa que a gente está aqui, está sendo difícil em alguns âmbitos. Por exemplo, hoje eu trago os conceitos de tensegridade nessa perspectiva no LPO, por exemplo. Hoje eu trago aprendizagem diferencial, aprendizagem baseada em restrição, abordagem baseada em restrição. No LPO tem artigos sobre isso. Total. Enquanto que tu vai para um curso de atleta, que o cara vai chegar lá e puxa aqui, faz assim, o cara vai... Cara, então assim, tu quer evoluir? Quero. Vamos chutar o sarrafo para cima. Sendo que, Danilo, eu tenho uma resistência muito grande hoje e isso me deixa um pouco injuriado. Eu pensei em abandonar cursos, porque a gente está tendo, eu e minha equipe, eu e os meninos, a gente está tendo essa dificuldade de trazer esses conceitos, porque as pessoas elas não entendem nenhum básico.
Elas querem simplesmente reproduzir. Então elas vão para um curso achando que eu vou ser o LX do sucesso da vida dele. Não Total. é assim, cara. Total. Essa parada que tu tá falando aí dentro do LPO, a questão das abordagens por restrição, eu vi isso numa animação que o bicho colocou lá, tá ligado? No curso do resgate. Ele pega o cara lá fazendo o clean. Eu tô ligado. Aí o cara como se estivesse falando muito, que o cara tá afastando muito a barra. E o cara, se você ficar falando, Você não vai resolver o problema. ele não vai resolver o problema do cara. E o cara só dando o comando verbal, tipo, a barra tá saindo muito à frente do teu corpo e o cara nada. faço isso Aí no o curso. cara vai lá, o cara não precisa nem falar, mano. O Eu cara vai fiz lá e uma- bota uma barreira assim, uma restrição no ambiente que faz com que o comportamento do motor dele Eu se fiz modifique. Aí o cara vai e Pronto. a barra vem bem pra próximo do corpo dele aqui. Aí eu, porra, Teve uma mano, ocasião que não aconteceu. precisa o cara falar. o Não que era foi pra fazer. recente isso. Foi um tempo atrás. Que. Isso foi na China. Uma atleta chinesa fazendo snatch de olhos fechados. Grazi mandou a gente fazendo o curso. Mano, de alto levantamento. Tu não tem noção de. Isso é uma abordagem baseada em restrição, né? Você cortou ali um feedback Um visual. sentido, feedback né? visual, um Tirou um sentido, né? sentido. Um receptor de informação ali e tal. Aí- Cara, aquilo ali tem uma equivalência evolutiva, de progressão, de desenvolvimento técnico, de autoconhecimento, que inclusive influencia o comportamento. Quando a gente fala de comportamento, tem a ver com a personalidade do indivíduo em si, né? Uhum. Então, veja, você trazer uma abordagem dessa, entendeu? Para um curso de um cara que é conterrâneo teu e tu não vivencia porque tu acha que o cara é isso, aquilo, outro, é pensar muito pequeno, tá ligado? Total. É tipo assim, então o que que hoje eu penso, até, eu não tô fazendo um jabá aqui para vender meu curso não, tá? Mas assim, Eu já ia, eu já ia perguntar, já aproveita e já Porra, pode não, falar. é um questionamento que a gente tem que ter, cara. Porque o que está acontecendo hoje, Dan? Uma supervalorização de uns caras que estão fora, que os caras estão cagando e peidando na cabeça da gente. Total. Tá ligado? E assim, eu acredito muito no potencial nosso daqui de Recife. E o core é aquele que cresce de dentro para fora. Isso. Então eu dou curso fora, né? Em janeiro eu vou estar em Curitiba agora, dando curso LPO, por uma pós e tal. E em outros cursos que eu dou para o Brasil. E assim, o que eu percebo quando eu chego nesses lugares é que essa discussão que a gente traz aqui no Imove hoje, bem aberta, né? Começou uma coisa bem pessoal e agora a gente entrou até num meio mais, vamos dizer assim, bem específico de área e tal. Sim. É justamente trazer essa indagação, que saca, para o profissional da educação física. Pô, velho, é como o Einstein fala, você quer resultados diferentes, mas você não faz nada de diferente, cara, você tá sendo um idiota. Tem a mesma coisa, tem o mesmo resultado. Pô, e assim, bicho, se questione, por que fulano não faz tal curso? Vamos lá. Henrique é uma referência, não vai fazer o curso do fulano, que veio de fora. Por quê? O cara não é referência, porque o cara... Entendeu? Então, as pessoas não têm esse questionamento. Como é que eu não? Eu não vou porque, meu irmão, o cara vai falar isso, velho. Então, às vezes, a gente tá preso em status Eu acho que é isso, está, que não exatamente. trazem status nenhum. Mano, Exatamente, velho. é porque é difícil. Isso até é um desabafo, por um lado, porque os cursos que eu comecei a fazer, eu nunca dou um curso igual ao outro, por mais que seja a mesma ferramenta. E eu comecei a perceber, velho, que, assim, os caras que questionavam os meus cursos, eles não tinham um nível de conhecimento. Então, eles tentavam convencer um cara que era amigo dele não fazer. Então, quando eu comecei a ver isso dentro do nosso processo, eu disse, cara, o que está acontecendo com a educação física hoje? Simples. Está tendo uma escassez muito grande de profissionais qualificados, muito grande. Porque muitos dos profissionais estão muito mais preocupados em ser artista de Instagram. Total. Tá ligado? Mas é muito bom ser artista de Instagram quando você tá ali na saia do seu pai, da sua mãe e tal. Mas, de fato, quem vocês são? Né? Aquela velha frase do Nietzsche, né? Torna-te quem tu és. Quem vocês querem se tornar? Total. Entendeu? Então, hoje, o conhecimento, ele tá muito banalizado, saca? Muito descredibilizado, velho.
um livro, uma literatura e tal. E isso tá trazendo, cara, uns alunos para os nossos cursos muito, tipo, pô, esse cara tá viajando. Pô, não é viajando, cara. É porque, bicho, ainda hoje a gente tá discutindo. O cara vai para curso, congresso, não sei o que, do emagrecimento. Pelo amor de Deus. 200 anos que acontecem essas coisas e não muda nada, é a mesma coisa. Eu vi sobre uma parada muito sobre isso, que, tipo, por mais que a gente venha falando que a inatividade física trazendo pra uma parada de sedentarismo, pá, que, mano, desde quando eu comecei a entender que a gente sabe que, tipo, faz mal, a chamada é sempre a mesma, a gente sempre focado no problema, muda, tipo, não muda. eu acho que tem um bicho que O aí tu problema segue, tá Ibson, maior do que a solução, que né? ele fala muito sobre isso, que, tipo, se a gente só vê que tá crescendo a questão da inatividade, então alguma coisa tá errada também na forma que a gente tá abordando a abordagem, galera. exatamente. Tem Tipo, um cara que a gente eu tá acho passando. muito top ele. Ele, pô, eu não lembro o nome dele agora. Siddhartha Geber. Não. Ele é de Brasília, é amigo meu de Rafa, a gente conhece ele assim, não, é mais amigo de Rafa. Ele tem uma abordagem sobre sedentarismo, né, limitações. Eu acho muito interessante. Ele demonstra as dificuldades e ele cria, tipo assim, ele explica o negócio fazendo como se fosse uma acrobacia, assim, velho. E no final ele diz, velho, é só tu ir lá e fazer, assim, resumidamente falando, sabe? Então, cara, a gente tá ficando obeso, a gente tá ficando sedentário porque a gente não tá se movimentando, pô. Total. Basicamente, movimento. Tá tudo ficando mais prático e a gente tá Pô, aderindo velho, à Cada praticidade vez das mais coisas. parado, né? É, Eu vou dizer até por mim, eu poderia ter vindo andando pra cá, mas eu ia me atrasar e tem essa questão. Mas assim, não, mas veja, andar é um ato eu gosto de evolutivo. andar. também, Eu pra gosto de caralho muita mesmo. coisa andando. É um ato evolutivo. Sentar no Nem chão falar de é um andar, ato porque eu ando evolutivo. só. É uma ação, é uma funcionalidade evolutiva. Total. Correr é uma evolução, né? Cozinhar é um ato evolutivo também. Mas o problema é que a gente associa muito o físico com a estética. Então a discussão ela está muito mais social das complexas. Por isso que o sistema complexo ele é um pouco resistente em entrar. Porque as pessoas ainda têm a visão muito reducionista do que é o corpo. Do corpo obeso, o corpo doente. Entendeu? Então, quando você pega o livro do Daniel Lieberman, que ele fala sobre a história do corpo humano, como ele coloca essas questões sem demagogias, sem firulas, né, sem romantismo, ele coloca como uma condição que não tem que tratar ninguém, não, tem que chegar pesado. Lógico, eu não vou aqui chegar pesado numa condição, porque eu não sei como vai ser a interpretação daqueles que vão escutar a gente aqui. Mas, assim, é algo que a gente tem que entender, que a gente, como profissionais da área, a gente tem que levar uma conscientização para os alunos da gente Total. de uma forma mais original, entendeu? Eu vejo assim, né? Eu vejo hoje as pessoas, nós profissionais da nossa área, a galera quer assim, receita. Putz. Mas A é. galera quer receita. É tudo Aí muito aquela pronto. história A galera do quer assim, reducionismo, né? a receita. Tipo assim, porra, eu vou fazer um curso daquele cara porque ele é muito bom nisso. É. Mas tipo assim, calma aí, cara. Tipo, tem um Calma problema no aí. joelho. Quem é que é especialista em joelho? Eu vou procurar um cara que ele vai me dizer um exercício que eu vou fazer Não, que eu meu vou joelho vai melhorar. ficar E bom. aí, isso influencia diretamente em como esses profissionais ensinam, pô. Total. Porque assim, se você é uma pessoa, por exemplo, a gente aqui, eu acredito que todo mundo aqui, desde que se formou até antes, até hoje, estuda todo dia alguma É um coisa. hábito, isso vai virando um Você hábito. busca faz o todo dia, né? conhecimento, você tá ali, não você estuda, pega você uma vai ficar causa e você, porra, entende, você vê algo que chama a sua atenção, você vai querer se É. interessar daquilo. E o que a gente vê hoje de muito profissional da nossa área, de se restringir a fazer certo tipo de curso, tal coisa assim, é porque a galera quer solução para ganhar dinheiro e ter mais aluno. É Ponto final. solução. Quando não é isso, mano, é achar que já sabe. O Quando cara você... quer uma solução eficiente a curto prazo e num preço baixo. É isso. Exatamente. É isso. É uma frase que eu não sei exatamente de quem é, mas quando você acha que sabe muito sobre uma coisa é porque você não sabe de nada. E aí vem muitos profissionais também que vêm na picaretagem. Ah, é. Faça, compre meu e-book que tem tudo. Faça não sei o que eu tem acho- tudo, que cara, eu vou lhe ensinar. Pô, aí Eu costumo, assim, quando eu vejo essa turma, pô, é evidente que tem os caras que você sabe quem são, né? Exato, Os exato. caras que você, pô, esse cara realmente ele tem credibilidade. Esse Exato. cara, Sim, total. o que ele fala. Até a abordagem é diferente. Tem a pessoas abordagem e pessoas, é diferente. né, velho? E, pô, tem um livro que é A Pseudociência.
É muito interessante esse livro, que ele fala justamente, ele desmistifica muita coisa nessa relação. Tem tantos e tantos estudos que, inclusive, os caras abordam no Instagram, que se você tiver um mínimo de conhecimento de interpretação de artigos, né? Tem até um IG que é legal, que é o Tradutera, que Rafa faz parte. Cara, você vê o quanto os vieses são tendenciosos ali. Então, porra, cara, é fogo. Então, assim, aí o cara cita o artigo, mas o artigo ele não tem um nível de confiabilidade significativo, entendeu? Total. Para ter uma impactação Sim. científica É que equivala pesquisa, ao que está sendo proposto. E às vezes é um artigo que foi feito com uma população muito específica, de um Total. lugar muito específico, que quer aplicar para o geral. Que não dá. Então, onde é que eu quero chegar com essa conversa? É que, pô, não adianta você ficar se municiando de informações científicas, porque a ciência é uma ferramenta que vai explicar da melhor forma determinados fenômenos e resolver determinados problemas. Exato. Então, é uma Exatamente. ferramenta que pode ser falha também. Sim. Mas nada vai se comparar àquela tua vivência prática, a tua capacidade intelectiva de desenvolver os teus hábitos de leitura, de compreensão, de tu entender a ciência como uma ferramenta que te ajuda no processo de superação e de resolução de problemas. Interpretar Exatamente. aquilo E de e interpretar resolver, da né? melhor forma possível. Total. Entendeu? Ou, quer falar alguma coisa? Falei? Não, pô, ia falar que... Vou dizer que a gente tem que marcar Falar. outro podcast, né? Boa, vai ter a parte 2. Porque... Cara, mas o legal desse podcast especificamente, e eu achei muito interessante de todos que eu venho participando, já participei de vários, e esse aqui especificamente foi legal porque há uma naturalidade muito grande aqui no processo, sabe? Assim, uma Total. humildade da parte de vocês três. O projeto eu elogiei desde o primeiro do meu amigo Caju, de Caju Veio. Achei Sim. legal, até comentei com o Caju. Né? Todos que estão vindo, tá sendo massa. Eu tô curtindo mesmo. massa, e, pô, que quando eu massa. recebi o convite, participar dessa construção é legal. E hoje, especificamente, eu estou muito feliz pela forma de como vocês me trataram no sentido da liberdade, sabe? Assim, Total. vocês não criaram perguntas tendenciosas, nem perguntas maliciosas, e nem perguntas de praxe. Aham. E Total. isso fez com que, tá fazendo com que esse podcast realmente ele fluísse, né? Sim. De uma forma bem de flow, bem no flow. Isso, É. pode ter. Eu acho que Essa quando... é a Achei ideia. né? irado. Essa é a ideia que a gente trouxe aqui, que a gente conversou e tal, para lançar o podcast. Foi tipo assim, exato. como você disse, o core, ele cresce de dentro para fora. A ideia é a gente trazer pessoas que a gente conhece, Exato, cara. que criar influenciam, esse- velho. esse Nos influenciam. influenciam. Total. Tem o poder de quem está vendo E- de ser Porque- influenciado, pô. Porque a ideia aqui é a gente fazer justamente essa linguagem. Você é um cara que, porra, tá na área desde 2005. Olha o quão de experiência tu tem e o quão de coisa você consome de intelecto para poder você se prestar o seu, prestar o E seu outra, serviço, além entendeu? disso, não é um cara que estudou, parou, hoje eu só ensino. É um cara que vive, tá estudando, Cara, tá se treina atualizando, e tal. treina, tá Mano, todo Então, dia isso- ali. Isso é uma Eu- coisa tá ligado? que tem muito com a pergunta de Henrique, que é justamente, pô, quando é que o sistema funciona, o sistema dinâmico entra na minha perspectiva? Cara, eu tive que mudar tudo, velho. Total. O jeito de pensar, de comportar, porque a gente que tá Ele ali na confronta, né? Ele referência, confronta porque a muita verdadeira coisa, né? referência é aquela que você vê, que você toca, que você acessa. Eu não posso dizer que os gringos são minhas referências. Porque eu não tenho acesso a eles, tá Total. ligado? Referências são essas que você, porque a referência você vê, você toca, você está ali, ó. Aham. Você trilha, você vê. Então, isso, por eu ser classificado dessa forma pelas pessoas, e que pra mim eu me sinto até lisonjeado. Pô, o cara é uma referência. Pô, é massa, velho. Mas isso me dá um carrego de Uma de responsabilidade. responsabilidade. Total. Então, eu preciso prestar um mínimo de Excelência, responsabilidade, né? de excelência, tendo que estar me atualizando também. Exato. Total, perfeito. Exato. Entendeu? Então, assim, porra, se eu não faço um curso diferente do outro, eu fiz mais do mesmo. E mais do mesmo Exatamente. é o que vocês vão ver daqui a alguns meses, que é um gringo que vem pra cá, 2 gringos que Aham. vem. Então, acaba que, pô, na boa, cara, isso eu falo pra todo mundo, tal. Então, assim, valorize a informação que você está buscando, entendendo o que ele está propondo. Uhum. E se realmente a proposta deles, todos esses caras que estão para vir ou por vir,
tem para acrescentar na sua carreira profissional. Exato, pô. Entendeu? Total. Quando a gente teve a ideia de fazer essa parada, a gente falou justamente nisso, porque a gente vê que aqui dentro do estado aqui tem uma galera boa, porra. Tem Tem uma muita galera gente. boa e tem uma galera que precisa ter acesso Tem a essa muita. galera, tá Tem ligado? um moleque Tipo, mesmo que vive falando aprender, comigo que, pô, pô, de aprender, caramba. porque, tipo assim, do mesmo jeito que eu e Iveson teve a oportunidade de lhe ouvir, Danilo também, tipo, quando eu vi você e Caú naquele dia, eu olhei assim, esse cara... Caú é meu amigão, velho. Esse Adoro bicho aí, Caú, a gente cara. já tinha até Adoro comentado Caú. sobre ele Sim. pra trazer ele aqui, eu disse, É caramba, que... uma referência. Aí, Porra. Iveson, aí a gente foi no No banheiro ali e estado- tal, pegar uma parada, aí Iveson falou, meu irmão, Henrique, o cara tá conversando com aquele- esse bicho aí, o cara aprende só na Mas conversa. aí, é que tipo, nem a gente tava lá com o Caú naquele dia. É cara que você tá conversando aqui com ele ali, você tá aprendendo. É uma aula todo, o tempo todo ali. ó. Então, Cida, eu queria agradecer também, Porra. velho, pela sua presença aí. Os meninos também vão agradecer também, mas assim, por ter aceitado nosso convite. Você foi um cara que desde o início, quando a gente começou a postar, que a gente postou o primeiro cara que Desde veio o pra cá, primeiro. você Achei massa, seguiu, eu achei deu massa. aquela moral. Então, velho, essa galera é que a gente quer estar próximo aqui. A gente vai trazer você Algumas outras vezes. Vai ter a parte Algumas Vai dois. outras ter, vai vezes. ter a parte do curso aí que você falou, com o Rafa, que também que já veio aqui. A gente pretende, antes do lançamento, eu trazer a galera aqui pra Total. eles falar um pouquinho Rafa é uma do figura, curso. Rafa é uma figura. E a galera ouvinte e ganhar aquele velho da Aquele- A gente A gente vai estar faz, no curso pô. de Rafa, que a gente vai pro curso dele também, que a gente já falou. Esse aí já é um curso a mais pra gente participar, pra gente Exato. fortalecer, né? Tem que Vocês estar vão, sempre saber, junto. vocês vão curtir. tô Então, dizendo. queria te agradecer demais. Os meninos vão falar também aí. Primeiramente agradecer, né? E Valeu. pedir aí pra você deixar suas redes sociais, seus cursos, vamos suas lá. palestras, tudo aí. Tem curso Você- perto Cara, aí. tem um e curso tal. Uma perto. mensagem, uma Tem mensagem um curso de... perto. Tem um, provavelmente em março, que é de Clean Jerky, né? Que é um Bom. workshop prático. Né? Teve um recente agora. Minha rede social é Cida Geber, né? @CidaGeber, né? SIDA Geber, que é meu sobrenome. E, cara, eu tenho um centro de treinamento também que fica no Clube Náutico, né? Onde eu digo que é a toca, né? Que eu sempre tô lá, né? Que massa. E aí é engraçado que quem conseguiu me tirar da toca, eu costumo dizer assim, brincando, é Denis Foster, um grande amigo meu irmãozão. E aí Denis fala, cara, tu tem que sair dessa caixa aí, velho. Quando eu tinha um estúdio há muitos anos atrás. Pode crer. E aí foi o primeiro cara a me colocar assim, no palco, vamos assim dizer, ó, tu vai lá e vai falar sobre treinamento funcional. E Que foi massa. depois dali, acho que foi mais ou menos em 2013, eu acho, 2014, minha primeira palestra assim e tal. Aham. E aí de chavamos, né? Pode crer. Então tá aí, porra, uma mensagem, né? Mensagem pra galera aí que tá nos ouvindo. Antes dele, Ele dele falou. finalizar, eu queria, porra, agradecer Porra, mais Danilão. uma vez. Danilão foi o primeiro contato, né? já Danilão é o cara que cheguei daquele contrata, jeito. né? Ele é o cara E que... assim, pô, agradecer pelo Danilão, serviço que você valeu, presta cara. pra gente também. Com certeza. Valeu Porque, mesmo. porra, assim, acompanhar você e tal nas redes sociais, fazer curso e ver o que você tem de passar numa conversa, a gente ali e depois aqui vindo gravar e Pô, tal, 4 assim. horas de conversa. É uma Exatamente. assim, eu só tenho a agradecer pela aula, velho. Foi uma aula, assim, de Pô, fato. valeu. Uma aula que você veio. Valeu. E a nossa proposta do podcast é isso, velho. É a galera que vem aqui, velho, falar, porque a galera tem muito conteúdo pra passar, velho. Isso é bom mesmo. Então- Pô, eu gosto de falar, vocês perceberam, né? É isso, deixa sua mensagem aí, finaliza Cara, aí nosso... a mensagem de forma geral, eu acho meio difícil dizer assim, porque a gente vai ter um público assistindo a gente que vai ser bem diferenciado, né? Mas Sim. eu acredito que uma frase que eu comentei com vocês, né, de um livro do próprio Yuval Harari, né, que é 21 lições para o século XXI, que eu comentei com vocês antes da gente começar o pod, que ele fala que no mundo inundado de informações, quem tem clareza tem poder. E de fato, né, eu já coloco a minha fala, de fato a clareza, né, a nossa capacidade intelectiva, né, que é algo que a gente adquiriu ao longo de uma evolução de milhões de anos, bilhões de anos, é o que a gente tem de melhor. Eu acho que a gente às vezes está deixando de valorizar as nossas raízes, né, a nossa cultura, né, a cultura pernambucana é uma cultura muito forte, principalmente para o movimento, né, e Total. cara, e que a informação ela seja propagada de uma forma muito positiva, né? Que as críticas sejam boas e que mesmo que sejam críticas construtivas ou não construtivas, elas vão cooperar de alguma forma para que a gente continue nessa perspectiva de estar crescendo pessoalmente e profissionalmente. Tanto vocês três,
quanto eu e as pessoas que vão escutar a gente. Então, Perfeito. muito obrigado, galera. Espero uma outra oportunidade. Com certeza. Fazer a parte 2. É isso. Tem muita coisa ainda aí pra gente falar, né? Total. Agradecer Tamo aí junto. a galera que tá ouvindo aí. Lembrar, né? Seguir lá o nosso Instagram. Seguir o Cida também, Cida Pode Gerber. seguir o Vamos Imove e o deixar lá. Cida E o Cida, Gerber. né? A gente vai deixar lá, curtir o episódio, comentar, compartilhar, né? Mandar pros amigos, que isso é Dá muito essa importante moral. também. Ajuda aí a gente. Se inscrever lá no canal do YouTube, que também contribui muito. É isso. E é isso aí. Tamo junto. Tamo junto. junto. Valeu, Valeu, galera. valeu. Cida Gerber aí com a gente. É nóis.